Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convém a vós que eu vá. Convém, ou seja, nosso Senhor demonstra aqui sempre estar preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa alma. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Jesus está nos preparando para receber o mais de Deus. O Espírito Santo é o mais do Pai, é a mais, né? Veio seu Filho, querido, amado, seu Filho Jesus, e agora ele vai para junto do Pai, porém, agora a ação do Espírito Santo em nós, ou seja, o mais de Deus. Também nisto se pode ver o amor de Jesus, a sua única presença, que não quer limitar a liberdade da ação do Espírito Santo. Ao contrário, ele dá espaço, porque o verdadeiro amor gera sempre uma proximidade, gera sempre um mais. Não é amargo, não é amargo, é positivo, é importante. O próximo, o possessivo, pelo contrário, não é possessivo. É o verdadeiro amor, é o amor da doação. Queridos irmãos, queridas irmãs, pensamos hoje no dom do Espírito Santo e recebamos de Jesus para sermos testemunha do Evangelho que percorremos. Pergunta-nos se realmente somos e também se somos capazes de amar o outro, deixar-nos livre e abrirmos o espaço. E depois sabemos claramente que o intercessor pelo outro vem da graça de sabermos rezar, de sabermos abençoar a vida do outro, ou servimos os outros para os próprios interesses? Será que queremos simplesmente os ônus da graça de Deus, sem se preocupar com o outro, sem ter essa preocupação? O Papa Francisco dizia que se o sofrimento do outro não dói em você, tem alguma coisa de errado, você não conhece o amor.
Você não conhece o amor. Isso é muito importante hoje. Nós somos capazes de sentir a dor do outro, e claro que não é da mesma intensidade, mas nós conseguimos, com a graça do Espírito Santo em nós, não ficarmos frios, insensíveis ao sofrimento de quem quer que seja. Portanto, hoje, o grande evangelho do dia de hoje é esse presente que Jesus nos promete, que é preciso que Ele vá para que o Espírito Santo venha e o Espírito Santo nos revele cada vez mais a grandiosidade do amor de Deus e que nós não desistamos de amar a Deus. Não desistamos de viver a profundidade desse amor. Claro que nós, diante do mundo que nos ensina tantas coisas, né? Eu, enquanto padre, já vivi e já vi tantos jovens que, ao estar na igreja, amando a igreja, e ao chegar à faculdade, outros valores, e esses jovens tiveram que enfrentar uma batalha para não permitir que os valores da fé fossem embora. E quantos outros jovens que, ainda que foi naquele momento, se deixaram se influenciar por outros valores, eu não quero nem chamar de contravalores, mas são valores do mundo. E aí hoje reconhece que precisa tomar talvez a palavra me foge, mas que precisa tomar um reencontro, é essa a palavra, né? Um reencontro com a sua história com Deus. Isso é muito bonito quando o jovem, que já passou dos seus 30 anos, percebe que as verdades que lhes anunciaram o mundo não é a verdade de Deus. Por isso o evangelho de hoje ele vai falar, quero voltar aqui um pouquinho, que ele vai falar o pecado, e do pecado, da justiça e do julgamento. Pecado, justiça e julgamento. E qual é o pecado? O pecado é não crer em Jesus, é não acreditar na ação de Deus que mandou teu filho, e o seu filho morreu na cruz por nós. É pecado não acreditar no Cristo. A justiça é que agora ele vai para junto do Pai, ele volta para essa ciranda de amor com o Pai. E o julgamento é este. O chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, o fracassado fracassou. E o fracassado, que é o demônio, que é o mal, fracassou, porque Cristo venceu. Cristo venceu. Essa é a nossa verdade. Cristo venceu. E o Espírito Santo revela a nós esta grande, sempre lembra a nós essa grande verdade da nossa fé. Cristo venceu pela ressurreição. Cristo venceu. É uma alegria imensa falar hoje dessa ação do Espírito Santo. Cristo venceu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a graça de sempre viver profundamente o amor do seu Filho Jesus, e a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.